A seguir o vice-versa, hoje entre PSD e PS. Hoje no vice-versa contamos com os deputados Francisca Almeida, do PSD, e José Lelo, do PS. Muito boa noite, obrigado aos dois por estarem presentes mais uma vez. Francisca Almeida, temos aqui uma divergência, mais uma vez, no seio da coligação. Carlos Moedas diz que o estudo está bem feito. Mota Soares vai dizer que encontra erros em alguns dos pressupostos. E temos Carlos Carreiras, presidente da Câmara de Cascais, do PSD, a defender a demissão de um secretário de Estado. Fica sempre a ideia de que a coligação não se consegue entender em questões estruturantes. Eu não diria que há uma divergência na coligação. Eu diria, antes de mais, que a questão estruturante não é o relatório do FMI. A questão estruturante aqui é a reforma do Estado. E a reforma do Estado, que é absolutamente essencial, é bom que isto seja salientado, não se vai fazer exclusivamente com este relatório de 77 páginas do FMI. Ele é uma peça importante, um contributo importante para essa reforma, mas, como sabe, foram solicitados outros contributos, nomeadamente à OCDE. É um debate que se quer seja feito pela sociedade civil, seja feito também... Estas propostas apontam para uma redução da despesa que é o triplo superior às necessidades. Deixe-me terminar só dando esta nota. Seja feita também pelos partidos. Portanto, é evidente que este relatório terá coisas com as quais concordamos, coisas das quais discordamos, umas que achamos que estão bem feitas, outras que achamos que não estão tão bem feitas assim. Não tem que haver uma unanimidade sequer da coligação ou sequer do PST em torno deste relatório, porque ele não é a questão estruturante que colocava. A questão estruturante é, de facto, a reforma do Estado. E aí a coligação tem que estar de acordo, e aí era importante que até o Partido Socialista, como muitas vezes o PST e o CDS tentaram, participasse nesse debate e estivesse também de acordo. Mas também o Partido Socialista dizer, pela voz de José Junqueiro, que devia haver eleições antecipadas, porque o programa que o Governo tem nesta altura para apresentar aos portugueses não é o mesmo, é completamente diferente daquele que foi sufragado nas últimas eleições. Sobre esse aspecto, o que me parece é que o Partido Socialista tem tido, desde há uns largos meses para cá, uma postura de absoluta irresponsabilidade. Porque sabe bem o estado em que deixou o país, sabe bem das dificuldades que estamos a atravessar e sabe bem quais seriam as consequências para o país, não só políticas, mas também financeiras, de uma crise, de acrescentar às circunstâncias que vivemos agora, uma crise política. E, portanto, o que me parece é que o Partido Socialista está, neste momento, com demasiada vontade, usando aqui uma expressão antiga, de ir ao pote e de ir para eleições e de chegar ao poder, esquecendo-se daquelas que foram as suas responsabilidades. E, de facto, isso mostra bem aquela que é a responsabilidade deste Partido Socialista, que não olha a meios para chegar ao governo, sem perceber, de facto, quais seriam os reais impactos para todos os portugueses de uma crise política nesta altura do campeonato. Deputado José Lelo, o Partido Socialista recusa-se a negociar os cortes sugeridos pela Troika, aliás, pelo FMI, com este governo, mas é uma evidência, a reforma do Estado tem mesmo de fazer-se. Qual é o caminho que o PS aponta como alternativo? Bem, o PS não foi convocado para este debate, na medida em que... O PS foi por demasiadas vezes convocado para este debate. Nunca foi convocado seriamente para se convocar para um debate. É preciso abrir quatro pressupostos que sejam a base de um debate sério. E este, ao contrário que a Francisca, e eu confesso, não vejo o seu lugar aí, na medida em que é muito difícil de justificar o injustificável. E, neste momento, é bom que se diga que este relatório, por muito que os ministros, até há ministros muito frontais contra, como é o caso da Aguiar, do ministro Aguiar Branco, do ministro Nuno Crato, que foram contra e que denunciaram este próprio relatório, mas todos eles participaram. Aliás, no preâmbulo deste relatório vem lá a participação de todos os ministros e de alguns Secretários-Estado, designadamente o Secretário-Estado das Finanças. Portanto, e este relatório é um relatório ideológico que sustenta bem o que é a ideologia do Governo, e aliás é ver o sorriso enlevado com que o Secretário de Estado de Moedas apresentou o relatório, que é uma coisa muito bem feita. E é bom que se diga que este relatório é um relatório terrorista,
Mas, quais são as alternativas do Partido Socialista? Uma boa parte das reformas que são agora propostas pelo FMI já tinham começado a ser feitas pelo primeiro governo de José Sócrates, precisamente nestas áreas: saúde, educação e segurança. E lembro-me na altura de ouvir o PS defender que tinham mesmo de ser feitas. Aqui a questão é a profundidade que é proposta, a dureza. Ainda bem que diz, por exemplo, na educação foi feita uma reforma profundíssima. Aliás, a parque escolar. Aliás, este relatório... Formou várias escolas, é verdade, os bolsos portugueses também. Este relatório é tão pouco sustentado, tão pouco sério, que diz, designadamente, que o Portugal, na educação, em termos do índice de PISA, está muito desvalorizado. Mas a pergunta não era essa. A pergunta é como é que o PS começou a fazer algumas destas reformas e agora são propostas pelo FMI e o Partido Socialista discorda. Mas não é reformas destas. São cortes cegos. Aliás, no relatório fala-se, veja a ironia, que para tornar o crescimento possível, as reformas devem ser constituídas na base do consenso. E não há consenso nenhum. Isto é apresentado de uma forma, assim, de subtão e levando, efetivamente, a uma irracionalidade nas medidas que são apresentadas, que são totalmente, é uma subversão total da ordem constitucional. Há medidas, já viu, Francisco, já viu a enormidade das medidas que são propostas? Cortes de pensões 20%, os subsídios do 13º e 14º mês seriam considerados bónus, onde se receberiam apenas quando se tivesse um crescimento de 3%, num relatório que não tem uma palavra sobre crescimento. E, aliás, quando fala em 4 mil milhões, 4 mil milhões, a que título? Aqui, em que se consubstanciam essa realidade dos 4 mil milhões. Não há uma linha que justifique os 4 mil milhões. Não há uma única. E de emprego não fala. Esta questão dos 4 mil milhões não vem inquinar o processo desde o início. Ou seja, definiu-se um valor à partida de cortes na despesa. A reforma do Estado não devia ser feita com base prioritariamente em objetivos de eficiência e não quantificados num valor concreto. 4 mil milhões. Porquê que são 4 mil milhões? Eu diria o seguinte, é evidente, este debate sobre a reforma do Estado peca por tardio. Porventura já o deveríamos ter feito muito antes de termos pedido ajuda externa. Sobre isso tenho o meu acordo, se quiser. Agora, a verdade é que é em momentos de crise, infelizmente, que os governos têm a audácia e, se quiser, a coragem política de fazerem este tipo de reformas. Independentemente da questão dos 4 mil milhões, a verdade é que o governo já assumiu que o debate vai muito mais além da necessidade de cortar os 4 mil milhões, porque se pretende é que se consiga ter um Estado que seja sustentável. E quando se diz que esta reforma pretende desmantelar o Estado Social, é preciso dizer que do que se trata é justamente do contrário. É de salvaguardar esse mesmo Estado Social, porque se continuarmos a gastar, deixe-me só terminar, se continuarmos a gastar aquilo que gastamos para ter, no fundo, para o Estado que temos, a verdade é que isso conduzirá à falência do Estado Social que temos hoje. Mas faz sentido que mais de metade dos cortes propostos seja feito à custa dos pensionistas? Pessoas que já trabalharam, já descontaram e tinham a expectativa de receber eu compreendo isso que diz, essa questão das expectativas é uma questão importante, mas é preciso não esquecermos, e com isto não estou a tomar nenhuma posição, porque acho que a questão tem que ser equacionada com muito cuidado. Mas é preciso percebermos que o nosso sistema de pensões está pensado numa lógica em que são hoje os trabalhadores que estão no ativo que pagam as reformas daqueles que estão hoje a receber as pensões e não o contrário, isto é, não são aqueles que recebem as pensões que neste momento, ou seja, o sistema está, se quiser, de alguma forma invertido e, portanto, por força da circunstância de termos hoje a nossa população mais envelhecida, de termos menos pessoas, se quiser, no ativo, até porque temos um índice demográfico menor, temos que repensar todo o sistema, de pensões. Matéria relativa aos pensionistas. Outra nota que gostava de lhe dar, e para podermos pensar em conjunto, porque eu acho que, sobretudo, temos que lançar o debate mais do que olharmos para este relatório como um conjunto de soluções, acho que devemos pensar no relatório como um ponto de partida para o debate. Temos que ter a consciência de que entre salários e pensões estão 58% da despesa do Estado. Primária e entre do Estado, salários, pensões, isto excluindo juros, e entre salários, pensões e prestações sociais, portanto, subsídio de desemprego, estão 68% das despesas do Estado, o correspondente do PIB.
Portanto, essa é de facto a grande fatia em que temos que mexer. Se é desta forma que o devemos fazer, ou se não é desta forma que o devemos fazer, acho que devemos olhar para este relatório como um ponto de partida da discussão. E os partidos têm a sua responsabilidade na resposta a dar a esta matéria. Equiparar os regimes de pensões do público e do privado, acabar com os regimes especiais dos militares, também dos polícias e dos juízes. No fundo, é continuar uma reforma que foi iniciada pelo ministro socialista Vieira da Silva. Não é aqui uma questão onde o PS e o PSD se podiam entender claramente, e o CDS, evidentemente. Nós, no PS, nunca bloqueamos a perspectiva de uma reflexão sobre estas matérias. Não fazemos uma proposta terrorista. Não apresentam uma proposta. Eu quero dizer que nós, em relação a reformas estruturais, temos matéria a apresentar, designadamente na questão social, na questão da segurança social, houve uma reforma do ministro Vieira da Silva que foi efetivamente. Mas o que é que apresentam agora para este debate? A questão que se coloca é que, e quando se fala do pagamento de pensões, sempre foi assim. Nós pagamos as pensões dos nossos pais e os nossos filhos pagarão as nossas. Sempre foi assim. É lógica do sistema pensionista, não do sistema onde querem, e que lá está a carga ideológica, querem... Mas é possível manter os regimes especiais que vigoram neste momento? Essa é que é a pergunta. Para os militares, para os polícias... Não vamos destacar coisas específicas num debate que tem que ser muito mais amplo. Num papel destes, num documento destes, em que não é abordado minimamente a questão do crescimento, não se pode falar na questão das despesas sociais sem termos uma estratégia de crescimento. Agora, claro, na situação em que estamos, em que vocês destruíram totalmente a economia interna... Mas é curioso, o Partido Socialista pede eleições antecipadas... Não pede, onde é que perdeu? Ainda hoje pediu eleições antecipadas. Não foi nada disso. Não tira do contexto. O vice-presidente José Junqueiro pediu eleições antecipadas. Foi o que pediu eleições antecipadas. Sujeito a eleições. Não é nada disso. O novo programa não é nada disso. Eu sei que está em todos os telejornais, está gravado, são declarações absolutamente inequívocas. E tanto quanto sei, o deputado José Léo estava no plenário ao mesmo tempo que eu estava e ouviu as mesmas declarações que eu ouvi. Não só por uma pessoa muito inteligente, muito capaz, mas também com uma seriedade acima de qualquer questão. Porque o que ele disse é que quem apresenta, José Junqueiro, o que ele disse, quem apresenta uma proposta destas, que vai à revelia de todos os programas eleitorais, que nunca foram apresentados, vai à revelia do próprio memorando da Troika que foi subscrito por nós. Quem faz isso só tem uma solução, é pedir a eleições antecipadas. Ouvimos há pouco a Francisco Almeida referir aqui dados muito concretos. Eu acho que nós achamos que os mandatos têm que ser cumpridos. E vocês, ouvimos aqui há pouco a Francisco Almeida têm que beber o cálice até ao fim. Ouvimos há pouco a deputada Francisco Almeida referir aqui questões muito concretas. Despesa primária do Estado, ou seja, excluídos os juros, 58% em salários e pensões. Representam mais ou menos 24% do PIB. São áreas onde as reformas são inevitáveis, alargando o debate. Eu acho que se tivéssemos uma perspectiva de crescimento, o PIB aumentaria e essa percentagem diminuiria. É mais que natural. Agora, estarmos sujeitos apenas e só num projeto como este, que as soluções são apenas cortes salariais. Mas não apresentam uma proposta. Isso é que agrava um partido que é um partido da arte da governação. Numa reforma que tem que comprometer todos, porque vai muito para além, como sabe, do ciclo desta governação. Há um partido da arte da governação que se põe à margem deste debate. E é bom que os portugueses tenham a consciência disso. Tenham a consciência que nesta altura tão difícil para o país, o Partido Socialista lhes virou as costas. Eu vejo que a Francisca até acredita no que diz. E pronto, e é bom que o faça. No entanto, as nossas propostas... O José Léo é que não deve acreditar naquilo que diz. As nossas propostas são, aliás, apresentadas e foram apresentadas no orçamento e nós temos isso são as reformas estruturais do Partido Socialista? Nós temos, aliás, como lhe disse... São aquilo que propõem para a reforma do Estado? Como lhe disse, não temos lições nessa matéria. O governo anterior fez reformas estruturais profundíssimas na segurança social,
que nos conduziram até aqui. Sustentabilidade, não. Quem conduziu até aqui foi a governação do PSD, que aumentou Vocês fizeram reformas estruturais que nos levaram a pedir ajuda externa. Não. Vocês fizeram reformas estruturais que, no limite, nos levaram a pedir ajuda externa. Neste momento é preciso reformar o Estado de forma a torná-lo sustentável. O Partido Socialista não apresenta uma única proposta, põe-se à margem da discussão para tentar passar entre os pingos da chuva e continuar a ser vamos à questão da Constituição, já popular, tentando passar à margem o mais possível. O PSD agora concorda com medidas com as quais discordou no tempo do governo de José Sócrates, e o PS agora já não apoia as medidas que apoiava na altura. Não são medidas. E já percebemos que estas medidas a questão que está aqui tem a ver com a profundidade e a dureza dos cortes que são propostos neste... Aliás, eu acho que este relatório vai ser o segundo TSU do PSD. Deputada Francisca Almeida, implementar boa parte destas medidas implica claramente mexer na Constituição, porque são medidas que podem ferir a lei fundamental. Este é um debate que vai ter de ser feito urgentemente. O que eu acho é que é contraproducente e estarmos a deter-nos sobre a constitucionalidade. Porque o que eu acho é que nós estamos, infelizmente, nos mídias e na opinião pública, a dar este relatório, estas propostas, como medidas que o Governo pretende implementar, quando, na verdade, o debate não está fechado. Como sabe, o Secretário de Estado, Carlos Moedas, disse que o Governo aguardava ainda um relatório da OCDE. Como sabe, é um debate que vai ser aberto junto à sociedade civil, que se esperam os contributos dos partidos, e os partidos da coligação darão o seu contributo com toda a certeza. Esperam-se que os partidos da oposição também deem os seus contributos se o quiserem fazer. E, portanto, não podemos tratar este relatório como se tratassem de medidas que vão ser propostas pelos... aliás, eu dou-lhe um exemplo, desde logo que se ler no relatório, isto é um exemplo muito fácil das pessoas perceberem. Diz que têm que ser reduzidas as horas extraordinárias dos médicos, por exemplo. Isso já foi feito, como sabe, num acordo recente feito entre o Ministério da Saúde e o Sindicato dos Médicos. Portanto, tudo isto tem que ser visto com muito cuidado. Vamos aguardar, não vamos tratar este relatório como se tratasse da apresentação de um pacote de medidas feito pelo Governo, porque não é disso que se trata. José Lelo, relativamente a esta questão da Constituição, é um debate que vai ter de ser aberto mais tarde ou mais cedo? Como vê, este relatório, afinal, diz que mas parece que não vai ser. No entanto, foi apresentado e rapidamente o Secretário de Estado de Moedas o colocou no site do Governo. Isso, nós estamos, de certo modo, perplexos. Mas também disse que estava bem feito, mas era um ponto de partida e não um ponto de chegada. Claro que sim, não temos nada. O Governo não tem nada a esconder o relatório, pelo contrário. Não é isso. É importante que ele seja um ponto de partida, é um ponto de reflexão. Eu sei, mas é um ponto de partida de tal modo drástico, que não pode ser tomado a sério como base de um potencial consenso com as forças, restantes forças da área, quanto mais não seja, do arco de governação deste país. E, portanto, apresentar posturas tão radicais, efetivamente, como lhe digo, não é possível aceitar. Aliás, com este relatório, os cidadãos seguramente iriam pagar mais, mas iriam ter menos. Mas a questão das declarações do Presidente do Eurogrupo defende o reajustamento das condições orçamentais e financeiras do programa aplicado a Portugal. Apesar de parecer uma boa notícia, não há aqui também um facto que é as instituições europeias estarem a assumir que este programa é incompatível com as metas que foram traçadas. Eu acho que temos que aguardar, não vale a pena estarmos agora a comentar. Mas é uma declaração do Presidente do Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, não é uma pessoa qualquer, não é um comentador, não é um... Vamos aguardar. O que eu acho é que, como é evidente, neste momento aquilo que vivemos na Europa é volátil e não podemos pôr de parte à partida que possam existir reajustamentos, mas como não poderíamos pôr de parte há um mês ou há um ano. Portugal está a cumprir e deve cumprir aquilo a que se comprometeu, independentemente da possibilidade de existirem ajustamentos. Agora, acho que, da nossa parte, nós deveremos fazer tudo aquilo que é possível para cumprir aquilo a que nos comprometemos. O Governo deve fazer o que é possível para cumprir aquilo a que nos comprometemos, tentar salvaguardar a suavização daquilo que é possível suavizar, desde que isso não implique, e eu aí acho que o Governo tem estado bem, que a troca fique cá mais tempo ou que seja preciso pedir mais dinheiro, mas acho que é necessário aguardarmos também para vermos mais desenvolvimentos. José Lelo, relativamente a estas afirmações de Jean-Claude Juncker, que está aberta a porta a um ajustamento
das metas traçadas para o programa. Eu vou dizer, já esta semana, a senhora Lagarde dizia que não estão preocupados com as metas quantificadas, nominais, mas mais com as estratégias das reformas estruturais. É esse um aspecto. Por isso o FMI dizia ontem também que este estudo que foi apresentado não é apenas para corte da despesa, mas é também para garantir uma maior eficiência do Estado. Não, isso, confesso, do FMI não se percebe. A senhora Lagarde diz uma coisa, o Estado-Geral diz outra. Este bando que veio cá... Aliás, eu gostava de saber quem é que pagou este estudo. Porque se foi pago através dos juros leoninos que nós pagamos através do empréstimo da dívida, que os senhores negociaram. Ou se ainda estamos a pagar. Isso eu gostava de saber. Esses indivíduos estiveram cá desde 25 de outubro até 7 de novembro. Gostava de saber quem pagou o estudo. Agora, de qualquer forma, o que nós retemos disto, e aliás o Sr. Claude Juncker já tinha dito que era a favor da extensão a Portugal das mesmas, e à Irlanda até, as mesmas benesses foram estabelecidas. Não foi corrigido, ele não corrigiu, disse que estava escuro. Estava escuro, uma sala escura, foi mal entendido e respondeu. Agora, o que é verdade é que isso era um critério de justiça, porque estamos todos sobre intervenção financeira, e era um critério de justiça. Deixe-me dizer, no fundo, e para acabar, este relatório, de facto, chocou toda a opinião pública, e é um relatório onde de facto, se prevêem apenas cortes de 50 mil professores. Onde é que está? Dá bem a dimensão do estado em que onde é que está o Mário Nogueira com as suas manifestações? Já devia estar na rua. Com cortes em apenas cortes. 120 mil funcionários públicos. É uma coisa, efetivamente, chocante. E ainda ver um Estado de Estado com um risinho maroto a dizer que aquilo é ótimo, por amor de Deus. Essa cicuta nós não queremos. Terminamos então por aqui. José Lelo, Francisco Almeida, obrigado por terem estado presentes mais uma vez num Vice-Versa.